O evangelho é esse, irmão. O evangelho é isso. Primeiro você aponta o pecado e depois você traz a graça. Primeiro o apóstolo Paulo coloca todo mundo debaixo do pecado. Quando ele consegue condenar todo mundo, aí no capítulo 3, ele vai trazer a justiça de Deus, que é a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Mas nós estamos no capítulo 2, verso 17. Lembra que Paulo agora se vira para os judeus. Está trabalhando somente os judeus. No capítulo 1 trabalhou somente os gentios. Agora ele está trabalhando somente os judeus. Ele diz assim no verso 17, 18, diz assim: mas você que se diz, se você que diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a verdade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cego, luz do que se encontra em trevas, instrutores de insensato, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Até aqui. O apóstolo Paulo, virado para o judeu, agora ele diz: você diz que é judeu, confia na lei. O judeu aqui, ele é alguém que tenta cumprir a lei. É um legalista, aquele que quer se salvar pelo seu próprio esforço. E se gloriava em Deus, mas aonde estava a confiança nele? Na lei. Ou seja, a lei, salvação pela lei significa salvação pelas obras. Se fosse possível se salvar, seria pelas obras, porque a lei exige obras. Mas a lei não veio para salvar. A lei veio simplesmente para mostrar o nosso pecado, revelar o nosso pecado. Então o apóstolo Paulo, confrontando o judeu, diz: você diz que é judeu e confia na lei, e se gloria em Deus? Você conhece a verdade, a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, sendo instrutor, sendo instruído na lei, ou seja, o legalista era aquele que estudava a lei, conhecia a lei de Deus, só que o que ele não fazia era cumprir a lei. Se você está convencido de que é guia de cegos, porque eles eram o quê? Mestres. Eles ensinavam a outros. Só que eles ensinavam a outros, mas não ensinavam a eles mesmos. É o que Paulo vai dizer aqui. Você diz que é guia de cego, instrutor de insensato, e luz para o que se encontra em trevas, mestre de criança, conhece, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? O judeu botava um empecilho muito grande para aqueles que eram convertidos ao judaísmo. O judeu convertido ao judaísmo, porque muitos eram pessoas de fora que eram convertidos ao judaísmo. Só que os judeus ensinavam eles, colocando uma carga muito pesada neles. Ensinava a eles como eles deveriam andar, mas só que colocando um peso maior do que o da lei. Se o da lei já é impossível que o homem cumpra, o judeu colocava ainda mais, porque além da lei de Deus, eles criaram novas leis. E essas novas leis eram colocadas como carga nos judeus, acima dos judeus, para que os judeus cumprissem. Só que os legalistas, que eram os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, eles não cumpriam, ao ponto que Jesus um dia chega para ele e diz assim: vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. Ou seja,
Está falando do reino de Deus. Vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrar, porque eles mesmos não creem, não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas só que aqueles que se aproximavam de Jesus, eles instruíam e colocavam nova carga nas pessoas. As pessoas não suportavam e se desviavam, endureciam o coração. Entendeu? E assim, tornava essas pessoas pior do que eles. Um dia Jesus também chega a dizer assim: vocês andam quilômetros e quilômetros para fazer um discípulo, mas quando vocês o fazem, o tornam eles 100 vezes mais filhos do diabo do que vocês mesmos. Ou seja, eles não ensinavam a verdade, eles ensinavam a mentira, eles ensinavam, era outro ensino distorcido, e colocando carga nas pessoas, e as pessoas não suportando as cargas se desviavam. Nós vemos isso acontecer em nosso tempo? Vemos. Muitas pessoas estão dizendo que para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dar dinheiro para você ser salvo, entendeu? E a salvação não se baseia no que você faz, entendeu? A salvação não se baseia no que você dá. A salvação, ela se baseia em quê? Na graça de Deus. A salvação, ela veio através da justiça de Deus, do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Os legalistas, eles não eram salvos. Os judeus legalistas não eram salvos. Instruíam os outros, mas eles mesmos não aprendiam, porque eles não querem. É pesado o fardo, colocar nas costas dos outros, mas não queriam carregar. No verso 22, ele diz assim: você que diz que não deve cometer adultério, adultera. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo agora faz uma acusação grave para eles. O apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês que ensinam, não se pode adulterar, e vocês mesmos adulteram. Isso é uma contradição com o ensino. Isso é uma hipocrisia que estava acontecendo no meio deles. Porque quando você ensina que não deve, as pessoas não devem fazer tal coisa, mas você mesmo que está ensinando faz, significa que você é um hipócrita. Porque você diz para os outros, não deve fazer, mas você mesmo faz. Entendeu? Ou seja, nós como igreja que ensinamos outras pessoas o caminho certo, nós não devemos fazer aquilo que é errado, porque senão isso contradiz o ensino que nós colocamos para as pessoas. As pessoas vão olhar e vão ficar escandalizadas, vão dizer assim: mas você não ensina que não se deve fazer isso, e você mesmo faz? Era o que estava acontecendo no judaísmo. Os judeus, os legalistas diziam assim: você não deve roubar, só que eles roubavam. Você não deve adulterar. Na lei diz, não adulterarás, não roubais. Eles ensinavam a lei, só que eles iam lá e roubavam. Aí o apóstolo Paulo diz assim: você que detesta ídolo, rouba os templos. Ou seja, eles pregavam contra os ídolos e roubavam os templos, e roubavam os ídolos do templo. Isso tudo era hipocrisia, a ponto de Jesus chegar a chamar ele de hipócrita. O que é hipócrita? A palavra hipócrita, ela vem do latim, do grego, alguém que se esconde de trás dele. A palavra hipócrita foi tirada do teatro. Quando a pessoa ia fazer uma cena, encenar alguma coisa, ela colocava uma máscara. Existia uma máscara com um palitinho, ela segurava a máscara na face dela, assim, ó. E na máscara, às vezes, estava uma cara sorridente. Só que ele estava fazendo uma cena que não era dele. Porque ali de trás da máscara, você não sabe se ali tinha uma pessoa chorando, se tinha uma pessoa com ódio, amargurada. A máscara é sorridente. E Jesus, pegando esse gancho, chama ele de hipócrita. Porque eles ensinam uma coisa que eles não são.
Eles tentavam passar uma imagem de santidade que eles não tinham. Eles eram apenas legalistas. Eles diziam ser homens de Deus, diziam cumprir a lei, mas de fato não cumpria, porque ninguém cumpria a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Isso é óbvio. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele chega a citar algo que Moisés citou na lei. Moisés diz assim: aquele que viver pela lei, aquele que cumprir a lei, os preceitos da lei, pela lei viverá. Ou seja, Jesus cumpriu a lei. Por isso, Jesus foi considerado santo. Não tinha nenhum pecado. Porque ele não pecou, cumpriu toda a lei. Se nós fôssemos capazes de cumprir a lei, nós era tão santo como o Senhor Jesus era. Entendeu? Ou seja, se nós tivéssemos condição de cumprir a lei, Jesus teria vindo. Por que Jesus veio? Jesus veio fazer o que nós não fomos capazes de fazer, que foi cumprir a lei. A lei, ela não veio para salvar, entendeu? Porque se ela tivesse vindo para salvar, nós teríamos que ter capacidade de cumpri-la. A lei foi dada por Deus não para salvar o pecador, mas para mostrar para o pecador que ele é pecador. A lei, ela veio revelar o nosso pecado. Muitas vezes nós dissemos assim: eu não peco, nunca pequei, nunca matei nem roubei, por isso não tenho nenhum pecado. E quando você vai para a lei, o que a lei diz? Não terás outro Deus além de mim. Nós temos um monte de Deus, irmão. Quanto Deus nós não tínhamos aí pelo mundo, adorava tanta coisa. Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Quantas imagens nós não vemos por aí, pessoas carregando as imagens, que antes nós carregávamos também junto com eles, entendeu? Quantas estátuas não tem por aí de santos que são feitas por homem e adoradas pelos homens? Isso daí são transgressão da lei, é pecado. Aí Jesus, no Novo Testamento, pega toda a lei e resume em 2 mandamentos. Diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Nós amamos a Deus assim? Amamos Deus? Nem para os cultos nós conseguimos vir, irmão. Até para os cultos nós viemos arrastados. Como é que nós amamos a Deus? Aí Jesus dá um mandamento, isso daí é o mandamento que resume 4 dos mandamentos. Aí tem outros 6 mandamentos que Jesus resumiu num, que é o 2º mandamento, maior. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Nós amamos o nosso próximo a nós mesmos? Será que você tem coragem de fazer o teu próximo o que você quer para você? Não faz, nós colocamos o nosso eu no primeiro lugar, não é isso? Ou seja, nós quebramos todos os mandamentos. Ainda que nós fosse legalista e dizer assim, como judeu, eu cumpro a lei. Paulo disse: se você tropeçar em um só ponto da lei, você já quebrou todos os outros. Por isso, irmão, o que o apóstolo Paulo quer aqui é que os judeus entendam que eles estão condenados. Entendeu? Diante da lei, todos estão condenados. E o gentil, ele trabalhou trazendo a revelação natural. Deus se revelou o quê? Na natureza. O gentil poderia ter dado glória a Deus e graças a Deus pela revelação natural. Não deram. Pecaram contra Deus. Os judeus, tendo a lei, não obedeceram à lei. Pecaram. Estão condenados também. É isso que o apóstolo Paulo quer trazer para nós. No verso 23, ele diz assim: você se gloria na lei. Você se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, eles, os legalistas, se gloriavam. Olha, nós temos a lei. Nós somos melhores que eles. Eles não têm a lei, gentios, né? Eles não têm a lei. Os judeus achavam que era melhor do que os outros, porque tinham a lei. Só que eles eram transgressores da lei. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês se gloriam na lei.
mas vocês desonram a Deus, porque vocês transgridem a lei de Deus. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, eles davam mau testemunho. Entendeu? Como eles eram legalistas, diziam que cumpriu a lei, era obediente à palavra de Deus, e não era, os gentios se escandalizavam com isso. Apontavam o dedo e diziam, aí, cadê o Deus dele? Por que o Deus dele não faz com que eles cumpram a lei? Se eles tendo a lei, se Deus escolheu eles, se eles são melhores do que nós, por que eles desonram a Deus? Trazendo para o nosso dia de hoje. O mundo se escandaliza com a igreja? E muito. As igrejas hoje têm sido conhecidas pelos escândalos. É roubo demais. É liderança se envolvendo com político. Entendeu? É prostituição dentro da igreja. Idolatria dentro da igreja. Feitiçaria dentro da igreja. Dentro das igrejas está tendo tudo isso, irmão. E o ímpio, quando ele olha para os irmãos cometendo essas loucuras, que lá eles fazem sem consciência, eles se escandalizam e julgam a Deus. Olha, eles não são filhos de Deus, e por que eles fazem a mesma coisa que nós? Hoje, a igreja brasileira, não só brasileira, mundial, é conhecida mais pelos escândalos do que pela vida de santidade. Entendeu? Dificilmente você vai ver a pessoa dizer assim, nossa, mas esse irmão é santo. Eu vou um dia visitar a igreja dele, porque eu olho nele, eu vejo tanta santidade. Sabe o que é que as pessoas dizem? Rapaz, eu não vou na tua igreja não, irmão. Rapaz, eu ouvi falar que fizeram isso e isso. Irmão, ali no salão eu vejo tanta coisa, quando eu convido a pessoa para a igreja, eles apontam o pecado da outra lá. E um dos pecados que ficou mais famoso, vocês sabem, foi o adultério lá dentro, né? As pessoas até hoje se lembram, tá acredita? Elas trazem à tona isso daí para mim. Fica dizendo, rapaz, o pastor lá que pegou a irmãzinha, entendeu? O mundo zomba, só. Isso daí, as pessoas começam a blasfemar o nome de Deus. Começam a julgar a Deus como se Deus não tivesse poder de nos conduzir, irmão. Por causa do mau caráter da igreja. O judeu também era assim. Estava trazendo mau testemunho. O gentio, que significa nós, estava escarnecendo de Deus por conta disso. E hoje o mundo faz a mesma coisa com nós. E nós estamos endurecendo o coração deles. Nós somos os maiores responsáveis pelo ímpio não querer vir para a igreja. Entendeu? Porque quando nós convidamos eles para vir aqui fazer uma visita, eles logo lembram de alguma coisa que eles ouviram da igreja e viram. Aí deixa o coração deles mais duro, mais difícil de visitar a igreja. Eles não ouvem o evangelho, por quê? Por causa do mau testemunho da igreja. Entendeu? E o mau testemunho, irmão, é da igreja, não é da liderança, não. Às vezes a gente joga toda a culpa na liderança. Ah, mas a liderança tem que andar direito. Não, você não é igreja, você não é filho de Deus, você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Pois é, você tem que dar bom testemunho. Entendeu? Na vizinhança, em casa, entendeu? No seu trabalho. Irmão, o testemunho da igreja poderia trazer muitas pessoas aqui, até sem precisar convidar. Porque quando as pessoas olhassem para nós, se elas vissem santidade, elas iam desejar conhecer esse Deus, entendeu? Mas quando elas só veem em nós hipocrisia, mentiras, entendeu? Pecados de um jeito, pecado de outro, elas se distanciam ainda mais e endurecem o coração. Quando a gente fala o convite, elas rejeitam, entendeu? Nós somos o culpado. E nós aqui, eu não estou falando, não é nós aqui do templo aqui, não. Estou falando nós no sentido das igrejas. Estou incluindo a igreja de Cristo, como também a igreja apóstata que está no nosso meio. Nós sabemos que nem todo templo tem uma igreja de Deus. E nem todos que estão dentro do templo são de Deus. Nós sabemos que no nosso meio está o joio e está o trigo. Está 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Tem o bode e tem a ovelha.
Ou seja, no meio dos pastores, do mesmo jeito. No meio da igreja comum, do mesmo jeito. Então, tá tudo igual. Entendeu? Fica difícil até de você diferenciar. É por isso, irmão, nós temos que tomar muito cuidado ao ouvir uma pregação na internet, na televisão, por rádio. As pessoas falam de Deus e falam bonito, mas você não sabe quem está por trás disso. Como que você vai discernir se essa pessoa é realmente de Deus ou se ela simplesmente está falando de Deus? Porque falar de Deus é uma coisa. Falar de Deus até o diabo fala. Fala bem, o diabo não fala mal não. Entendeu? Mas só que Jesus um dia nos ensinou no capítulo 7 de Mateus, dizendo assim: pelos seus frutos vos conhecereis. Pode você colher uva de espinheiro, figo de erva daninha, ou seja, a árvore má não pode dar bons frutos, assim como a árvore boa não pode dar mau fruto. Entendeu? É pelos frutos, não pelo que fala. E fruto aqui é obra de obediência. Não é obra missionária, não. É obra de obediência. Caminho reto. Santidade. Entendeu? Transparência na vida. Temos que tomar muito cuidado, irmão. Porque senão nós se tornamos legalistas, igual eram os judeus na época. Porque nós já achar que somos salvos e não vive, não demonstra em prática, nós somos legalistas. O judeu era assim, ele dizia que era salvo, mas não demonstrava na prática, não vivia. Eu vou dar mais um cutucado nesse ponto. Preste bem atenção. O que importa não é o que você ouve, o que importa é o que você pratica. Entendeu? Lembra que no último culto foi ensinado isso aqui? Jesus pregando, ensinou. Aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica é um insensato ou um louco que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, ele não tem firmeza, ele não está seguro, ele não está na rocha. Por quê? Porque ele não pratica, ele não vive o que ele ensina, o que ele prega. Entendeu? O que ele ouve. Nós não devemos ser só ouvintes, nós devemos ser praticantes. O oposto, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que está alicerçado em Cristo Jesus. Ele não é só ouvinte, ele é praticante. Entendeu? Se você se tornar só um ouvinte e não praticante, você vira um legalista. Você tem que praticar o que você ouve da palavra de Deus. Vou dar continuidade ao texto. Versículo 25 diz assim: a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Preste bem atenção. Paulo colocou o que eu acabei de dizer. A circuncisão, ela tem valor se você pratica a lei. Você pratica a lei? Se você praticar a lei, está falando para o judeu, que dizia ser salvo pela lei, né? Se você praticar a lei, a sua circuncisão tem valor. Ou seja, eles, além de ter a lei, eles tinham a circuncisão, né? Que era o sinal da antiga aliança. Muitos se achavam salvos, dizer que era filho de Abraão, por quê? Por conta da circuncisão. Jesus um dia estava pregando e ele disseram assim, João Batista, estava ensinando no deserto, aí ele disseram assim, nós somos filho de Abraão. Aí ele diz assim, dei fruto de arrependimento. Ou seja, em outro texto ele vai dizer assim, no mesmo texto, ele vai dizer assim, raça de víbora. Quem os induziu a fugir da ira vindoura? João Batista dizendo. Por que João Batista estava dizendo? Vocês estão dizendo que são filhos de Deus porque vocês se consideram filhos de Abraão. E ele está dizendo, vocês estão querendo fugir da ira vindoura? Dei fruto de arrependimento. Ou seja, o que vale não é você dizer assim, eu sou filho de Deus porque eu sou da linhagem de Abraão. Não.
Porque Paulo vai ensinar, nem todos que são filhos, nem todos que são israelitas são realmente Israel. Nem todo filho de Abraão é filho de Deus, porque o verdadeiro filho de Abraão não é o da circuncisão, mas é o eleito de Deus, o escolhido de Deus. A verdadeira circuncisão, nós vamos aprender aqui que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão externa, exteriormente feita no corpo, que é uma cirurgia de fimose, a circuncisão. Hoje é conhecido como fimose, naquele tempo era circuncisão. Por que eles circuncidavam os homens? Por que a circuncisão nunca foi determinado como definitivo para ser um povo exclusivo de Deus? A lei nunca foi. Porque desde o começo do mundo, as mulheres foram salvas. Teve mulher salva na história. E a circuncisão só era feita nos homens. Entendeu? A circuncisão nunca foi para definir quem era povo de Deus. Era simplesmente uma marca de um povo terreno ali, ó, da linhagem de Abraão ali, terreno, somente para isso. As pessoas, os legalistas diziam, nós temos a circuncisão, mas a circuncisão nunca teve esse valor para salvar ninguém, porque se tivesse valor para salvar, somente os homens poderiam ser salvos, porque a circuncisão, ele cortava a pele do prepúcio masculino, entendeu? Aquela pelezinha que tampava, que hoje era uma doença chamada fimose, e tem a cirurgia de fimose. Inclusive, eu fui circuncidado, não foi mais, ao terceiro, ao 8º ano. Com 8 anos eu fui circuncidado, fiz essa cirurgia de fimose. Essa circuncisão não tinha nenhum valor, que nós vamos ver aqui mais na frente. E Paulo diz assim para eles, circuncisão só tem valor se você cumprir a lei. Se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, se você transgredir a lei, a sua circuncisão perdeu o valor. Já não tem mais valor. Porque ela só tem valor para você se você cumprir a lei. Na medida em que eles transgrediu a lei, a circuncisão dele ficava neutra, perdia o valor. Ou seja, a circuncisão foi perdido o valor, nunca salvou ninguém. Verso 26 diz assim, portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Vamos entender isso aqui. É meio complicado. Ele está falando para o judeu, lembra disso? Está falando para o judeu. Os judeus são o quê? Os circuncisos. E quem eram os incircuncisos? Os incircuncisos eram gentios. Aí ele se vira para o judeu e diz assim, portanto, ele já falou que o judeu não cumpriu, transgrediram a lei. Então a circuncisão dele já não valia mais. Agora ele diz assim, portanto, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será eles a incircuncisão considerada como circuncisão? Ou seja, os gentios que não era circunciso, mas era considerado incircunciso, porque não tinham passado pela circuncisão, eles obedeciam os preceitos da lei. Pelo temor de Deus, muitos deles obedeciam os princípios, observar que é obedecer os princípios da lei. O apóstolo Paulo diz, então não são eles os considerados circuncisos acima de vocês? Porque vocês dizem, eu sou incircunciso, mas vocês não cumprem a lei. Mas os incircuncisos cumprem os preceitos da lei. Não será eles considerados circuncisos no lugar de vocês? Entendeu? Ou seja, quando os legalistas se achavam bons e salvos pela circuncisão, os gentios que não eram circuncidados observavam a lei e o judeu não. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a incircuncisão do gentio valia muito mais do que
a circuncisão do judeu que não cumpriu a lei. Verso 27 diz assim: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará vocês, que embora tendo a letra da lei e a circuncisão, é transgressores da lei. Prestem atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que os gentios que não eram circuncidados, entendeu? E obedecia à lei, julgariam os judeus que, tendo a lei, não obedecia. Ou seja, eles vão julgar vocês, porque eles obedecem a Deus. Eles tentam obedecer a Deus e obedecem à lei, muitos preceitos da lei. E eles não têm a lei, não tem como regra, mas eles obedecem. E vocês que têm regra de obedecer à lei, vocês transgridem a lei. Então eles serão juízes para vocês. E vocês serão julgados por eles. É isso que Paulo estava colocando. Os gentios vão julgar vocês, porque vocês tendo a lei, vocês não cumprem. O povo do mundo julga a igreja. Por quê? Porque nós dissemos que somos filhos de Deus e somos desobedientes. Você já pensou quantas pessoas que nem conhecem a Deus neste mundo são honestas, faz de serviço bem feito, cumpre os tratos que faz, são verdadeiros nas suas palavras, entendeu? Enquanto muito crente é mentiroso, trapaceiro, dá calote nos outros, são mentirosos. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Será que o mundo não vai julgar a igreja? O mundo vai julgar a igreja. Quando eles olham para a igreja e vê a igreja sendo tão transgressora, elas vão se escandalizar ainda mais. E vão julgar a Deus. E vão dizer que o nosso Deus não tem esse poder, que nós dizemos para eles que temos, que ele tem, de nos conduzir à salvação. Como é que você se diz salvo? Se você é mentiroso, se você é causador de encrenca, de briga, difamador dos outros, gosta de falar mal das pessoas, como é que vocês dizem que são salvos? Vocês pensam que o ímpio não contesta isso? O ímpio contesta isso, né, irmão, da igreja. Nós damos mau testemunho, porque nós dissemos que estamos salvos, porque Cristo morreu por nós. E como é que nós somos salvos se nós somos mentirosos? Entendeu? Nós somos falcatrua, enrolamos os outros, damos calote em pessoas, adoramos objetos e pessoas em vez de Deus. Entendemos? Devemos tomar muito cuidado, irmão, que o mesmo que os legalistas estavam fazendo, muito de nós faz hoje, no nosso tempo de hoje. Entendeu? Verso 28 diz assim: porque não é judeu quem apenas é exteriormente, nem é circunciso o que é somente na carne. Prestem atenção. Novamente, o apóstolo Paulo frisa a mesma coisa que ele diz hoje agora. Não é considerado judeu quem é somente exteriormente. Ou seja, quem foi colocado na lista dos judeus apenas com a cirurgia no prepúcio da circuncisão. O judeu era reconhecido pela circuncisão. Quem era judeu circuncidava ao 8º dia. Então, todos que eram judeus eram circuncidados. E os que não eram circuncidados eram gentios. Então, quando você vê uma pessoa que já tinha passado pela circuncisão, você tinha certeza que ele era judeu. O apóstolo Paulo vai dizer: não é judeu quem é apenas exteriormente. Entendeu? Quem fez a circuncisão, quem passou a cirurgia da circuncisão. E não é circunciso somente quem passou pela circuncisão na carne. É o que ele está dizendo para o judeu. Vocês são legalistas, porque vocês apontam a circuncisão
e diz que por isso vocês são judeu, o povo escolhido de Deus. E vocês não são, porque vocês são apenas exteriormente. Mas o coração de vocês são ímpio. No coração de vocês, vocês são insensatos. Entendeu? Trazendo para a igreja, nós que dissemos somos povo de Deus e não honramos a Deus, adorando Ele como único e suficiente, aquele que deve ser adorado, mas em vez disso adoramos objetos e pessoas em vez de Deus, somos mentirosos, malfeitores, transgredimos a lei, nós não somos povo de Deus. O povo de Deus é aquele que são obedientes. Porque agora, irmão, tendo nascido de novo, Paulo diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, as velhas práticas se acabaram, ficaram no passado. Elas não devem mais estar sendo praticadas no dia a dia. Entendeu? Se nós somos uma nova criatura, nós devemos dar bom testemunho para as pessoas lá fora, de que realmente nós fomos transformados. Porque ele vai dizer que a verdadeira circuncisão não é a exteriormente, mas é a circuncisão do coração. Por exemplo, nós fomos circuncidados, verdadeiramente, nós os que cremos. Por quê? Porque a nossa circuncisão foi feita no coração, não no prepúcio. Entendeu? Não exteriormente como eles, os legalistas. Mas sim, nós fomos circuncidados no coração. Preste atenção que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Entendeu? É aquele que é o interiormente. A circuncisão é a do coração pelo Espírito. Entendeu? A verdadeira circuncisão que define você como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um senhor de Deus, entendeu? Não é a circuncisão no prepúcio, exteriormente, na carne, mas é a circuncisão feita no coração. Então não adianta nós, como legalistas atuais do nosso tempo, a legalista moderna, dizemos assim, irmão, mas eu sou homem de Deus, eu ando com a Bíblia na mão, eu ensino a outros, eu prego para outros, eu dou graça e paz, que a maioria do pessoal não quer mais dar graça e paz, né? Vou andar de escondido como 007, né? Eu faço tudo isso, irmão. Eu dou cesta básica, entendeu? Isso é legalismo, entendeu? O verdadeiro cristão, irmão, ele é obediente à palavra de Deus, entendeu? Porque não adianta o cara estar aqui pregando a Bíblia, irmão, e lá fora ele dá calote nas pessoas, ele ser conhecido como mentiroso, como arrumador de encrenca, entendeu? Não vai adiantar nada, não. Isso daí é uma circuncisão feita somente na carne, exteriormente, como o judeu legalista, entendeu? O povo de Deus, ele é conhecido pelas obras de obediência, pelos frutos. Jesus disse assim, em João capítulo 15, e vocês darão muitos frutos, e assim serão meus discípulos. E os frutos aqui, ele está tratando da obediência, entendeu? Quando nós obedecemos os preceitos de Deus, nós damos fruto, então nós se tornamos o quê? Discípulo de Cristo, discípulo do Senhor Jesus. Irmão, mas eu não posso cumprir a lei, eu não consigo cumprir a lei. É claro que não. Se nós pudéssemos cumprir a lei, nós não precisaríamos de Jesus Cristo. Entendeu? Mas agora, tendo o Espírito Santo agindo em nós, nós conseguimos obedecer aos preceitos da lei. Entendeu? Antes, o assassino matava. Agora, nova criatura, ele não mata mais. Em vez de ele trazer a morte, agora ele vai oferecer vida, e vida eterna. O estrupador que antes estrupava, agora é o missionário.
Entendeu? Agora ele vai pregar é vida. É assim. Entendeu? Agora, aquele que roubava, parou de roubar. Agora ele é honesto, faz bons negócios, anda direitinho com os outros, entendeu? A nossa vida agora, irmão, ela é transformada. Nós somos nova criatura. Quem manda agora em nós não é mais o eu, que antes era. Não era assim? Você ia para qualquer lugar que você queria? Aonde seu coração mandar, você ia? A pessoa não tem um negócio de, ô, irmão, faça o que seu coração manda. E o coração é enganoso, viu? Então, quando a gente fazia as vontades do coração, o coração levava para todo lugar que a carne queria ir. Agora não, nós não somos conduzidos pelo coração, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós, na igreja. Agora, o Espírito Santo diz assim, não é por aí, é por aqui. O crente tenta se desviar, o Espírito Santo pega na orelha dele e diz assim, é por aqui. Você deu um calote no peão, vai lá. Fala para ele que você fez negócio errado. Devolva. Faz negócio direito. Mesmo que você faça negócio e vê que vai sair perdendo, desfaça o negócio. Faça o negócio direito dele. Mesmo que você levou prejuízo no negócio, tentando dar um tiro. E desfazendo vai levar prejuízo, fique com prejuízo. Não deu prejuízo para o outro. Entendeu? Porque foi mau o negócio. O Espírito Santo vai fazer esse papel. Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Jesus disse assim, é necessário que eu vá, mas se eu for, eu não os deixarei órfãos, porque quando eu for, o Espírito Santo, ou seja, o outro Consolador virá, e ele os conduzirá a toda a verdade, entendeu? Então, como que uma pessoa que diz que nasceu de novo, pode dizer assim, irmão, mas eu tenho prazer em tal pecado, irmão, não sei porquê, eu creio em Deus, mas eu gosto demais de prostituição, eu gosto de jogo. Tem muita gente aqui, tem gente aqui que joga, tem? Eu conheço um bocado de crente que joga. Não joga não, viu? Irmão? Aquilo que antes você fazia, agora você não vai mais fazer. Entendeu? A vida agora tem que ser transformada. O Espírito Santo agora, ele é o nosso tutor, o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso guia. Entendeu? Ele vai com a bula, guiando nós a salvação, a vida eterna. A salvação nós já temos, mas agora a vida eterna. Entendeu? E o apóstolo Pedro, se eu não me engano, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que agora nós temos que trabalhar a nossa salvação. Entendeu? Confirmar a nossa salvação. Como é que nós confirmamos a salvação? É vivendo uma vida de um salvo, uma vida reta. Amém? Para que nós não venhamos se tornar um legalista como esse judeu da época. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Finalizemos aqui, irmão, o capítulo 2. Agora nós vamos dar início ao capítulo 3 de Romanos. Amém? O capítulo 2 foi finalizado, né? Glória a Deus. Na outra semana, se Deus permitir, nós vamos no capítulo 3. Vamos orar ao nosso Deus agradecer.